Sim, meus amigos, vamos que vamos. A polêmica está no ar, hein? Por volta de 10 horas da noite, eu estou aqui com aquele compromisso de contar para todos vocês tudo o que acontece no nosso Vascão. Então, com credibilidade, é aqui no canal. Se inscreve aí, deixa aquele like, fortalece o nosso canal. Fazendo isso, vocês ajudam demais, hein? Se inscreveu? Ativou o sininho? Vamos que vamos. Sim, meus amigos, começo esse vídeo perguntando a vocês, tirando a diretoria de Alexandre Campelo, que a gente sabe que é a principal culpada de praticamente tudo que aconteceu no Vasco desde o dia que ele entrou, um dos piores técnicos da história do Vasco chama-se... Dá até vontade de fazer aquela brincadeira, né? Chama-se, responde pra mim, pode botar nos comentários, Ricardo Sapinto. Mas a gente entende. Ele não tem culpa, ele não veio para o Vasco, eu vou treinar. Não, quem buscou foi a diretoria de Alexandre Campelo, sem planejar, sem nada. E Ricardo Sapinto teve vários problemas no Vasco, a gente sabe, a diretoria foi cobrar, o time treinava um dia assim de manhã ou de tarde, aquelas folguinhas que a gente lembra muito bem, que revoltavam muito. O time não apresentava um padrão, o time cansava, o time estava morto em campo, nós lembramos disso. Tanto é que, infelizmente, acabamos por cair. E ele foi demitido no dia 29 de dezembro, ainda durou muito. Infelizmente, se nós analisarmos, não era nem para ter vindo. Brigou com Felipe Bastos, mas, queridos, o homem tá uma fera com Leandro Castan. Após sua demissão, a sua primeira entrevista para um veículo de comunicação brasileiro foi para o GE. E ele esteve falando diretamente para o Castan. Porque Sapinto não gostou nada do que Castan esteve dizendo em uma entrevista. Segundo Sapinto, o Leandro Castan chegou perto dele e chegou a falar com ele assim, que pena que você saiu e tal, sendo amigo dele. E depois, lá na entrevista, o Leandro Castan disse totalmente ao contrário. Abre aspas para Sapinto. A grande decepção para mim foi o nosso capita. Recentemente ele deu algumas declarações. Eu mesmo liguei e disse a ele que não tinha entendido o que ele queria dizer na entrevista. Ele me disse que não queria falar, como se tivesse sido obrigado, a dar entrevista. Mas também me disse que achava que aquilo tinha acontecido. Bem, ele deu a opinião dele de que eu não conhecia os jogadores. Uma coisa importante, antes de assumir o Vasco, eu vi não sei quantos jogos do Vasco, até escolhi jogos de jogadores que tinham jogado apenas um jogo, como o caso do Juninho. Fui ver as características dele, era um jogador com enorme talento, por exemplo. Você viu mesmo, Sapinto, jogos do Vasco? Queridos, vou perguntar para vocês aqui mais uma vez, será que Sapinto teria visto jogos? Olha, sinceridade, haja coração, a meu ver, um time totalmente despreparado. Continuou. Quando o Castan disse que eu não conhecia os jogadores, eu não tenho vontade de rir, é de chorar, é uma tristeza quando eu saí. A primeira mensagem que eu recebi foi de Castan. Ele disse que era uma pena, que era injusto e pediu desculpas por não estar no melhor nível. Ainda tenho uma mensagem guardada, portanto, fiquei surpreso com essas declarações. E, querido, o rim que tá pegando fogo, e quero aguardar a declaração de Leandro Castan. Fato é que, infelizmente, Ricardo Sapinto veio, Alexandre Campelo e Companhia Limitada trouxe. Nós sabemos que José Luiz Moreira, me parece também que fez parte disso. E aí, infelizmente, um treinador totalmente despreparado. E saiu até comentando que de vez em quando queria fazer umas marcações no campo. O clube não tinha tinta, tiveram que comprar tinta do próprio bolso, ficaram 3 meses sem receber salário, sem ninguém receber salário. E segundo ele, as dificuldades financeiras que o Vasco passava era além do que ele imaginava. E, infelizmente, queridos, Sapinto veio para o Vasco da Gama, fez parte grandemente do rebaixamento, uma pena, porque o elenco, se você pegar o futebol brasileiro, ver o nível técnico que está, é muito baixo. O Vasco fez uma força muito grande para cair,
E o Ricardo Sapinto fez grande força também ali com os treinamentos que eram feitos e tudo mais. E infelizmente, segundo o Sapinto, também teve a questão da Covid. O próprio Thales Magno, segundo o Sapinto diz na entrevista, 2 vezes com Covid. E aí, queridos, nós, infelizmente, é que pagamos o preço. É a torcida. Sapinto, pelo que nós estamos vendo, é enfurecido pelo seu jeito com o Castan. Tanto é que os treinos dele era um cara com um Ricardo Coração de Leão, mas os treinos não parecia nada com Coração de Leão. E infelizmente, acabamos caindo para a Série B. E o Ricardo Sapinto, tenho quase que certeza, é um dos grandes ali que tiveram fazendo parte disso. Culpa dele? Poderia ter vindo treinado melhor o elenco, né, queridos? Tanto é que foi para fora e também não conseguiu bons resultados lá. E ele também esteve falando a respeito de Felipe Bastos. Olha, segundo ele, foi afastado do jogador, não afastou do clube, mas que ele queria o jogador treinando e deveria estar pedindo desculpa. Caso ele pedisse desculpa, ele seria reintegrado. Mas ele mesmo, no caso Felipe Bastos, quis resolver as coisas. Isso foi o que me disseram. Não posso comprovar. Ele esteve dando essa entrevista no GE. É claro que eu fiz um resumão para manter você muito bem informado de tudo que acontece no nosso Vascão. Meu amigo, minha amiga, uma ótima noite. Vamos que vamos.